Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Agora a nossa aula vai ser de geografia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução dos meios de comunicação. Nas aulas passadas, nós falamos um pouquinho sobre os meios de transporte, como eles foram evoluindo durante o tempo, né? E quanto eles foram importantes para a evolução também das cidades e dos seres humanos. Hoje nós vamos conversar sobre essa evolução dos meios de comunicação. Como é que a evolução de um aparelhinho como esse, por exemplo, pode modificar tanto a nossa vida? Esse conteúdo, ele faz parte da apostila 3, tá? Do caderno 3, entre as páginas 127 a 129, tá bom? Então, depois que vocês terminarem de assistir a este vídeo, vão lá, leiam a apostila e grifem todas as partes que vocês acharem importantes, tá bom? Então vamos lá entender um pouquinho sobre os meios de comunicação e como eles são importantes para a gente. Atualmente é muito comum nós utilizarmos aplicativos de celular ou programas no computador para que nos auxiliem a realizar compras, né? Existem aplicativos especializados em compras, né? Em vendas. Simplesmente eu, no conforto da minha casa, eu pego o meu telefone, eu acesso a um aplicativo, eu procuro determinado produto ao qual eu me interesso e esse produto chega aqui na minha casa. Hoje em dia, né, que nós estamos passando por esse período de pandemia, onde está se usando muito o discurso fique em casa, esses aplicativos estão sendo muito utilizados, estão muito presentes no dia a dia das pessoas. Muitas das compras que nós fazemos, elas são de locais muito distantes, alguns em outros estados, outras cidades e até mesmo em outros países, tá? É muito comum, por exemplo, as pessoas utilizarem aplicativos que realizem compras no exterior, compras na China, compras nos Estados Unidos, e eles recebem esses produtos no conforto da sua casa. Demora um pouquinho mais? Sim, mas as pessoas recebem. E isso fez com que as pessoas acabassem ficando mais próximas, tivesse uma ampliação na variação de comércio, né? As pessoas hoje em dia utilizam esses meios de comunicação que têm acesso à internet para várias atividades no dia a dia, né? Para se falar com os entes queridos, para estudar, como é o caso que tem acontecido muito com a gente agora, para enviar mensagens, para realizar chamadas de vídeos. Mas vocês sabiam que até pouco tempo atrás não era assim? Pois é, toda essa modernidade de celulares com acesso à internet na palma da nossa mão, no momento que nós quisermos, toda essa facilidade é muito recente. Os smartphones, eles surgiram por volta de 2010. Então, o smartphone tem praticamente a mesma idade que vocês têm. Olha só, vocês nasceram na mesma época que os smartphones. Tá vendo que legal? Até um tempo atrás, um celular ele só servia para realizar chamadas, receber e no máximo enviar uma mensagem de texto. E não era por WhatsApp, hein? Era SMS. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa evolução dos meios de comunicação. E não só do celular, né? De todos eles, não só o telefone. Porque existem vários tipos de meios de comunicação. Até alguns anos atrás, o meio de comunicação era feito basicamente por cartas e por jornais. Era a forma que nós tínhamos para nos comunicar com as pessoas que estavam distantes de nós. Então, o hábito de se escrever cartas era muito comum. Até nós estudamos há uns capítulos atrás, né, falando sobre a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, na época do descobrimento das novas terras, da colonização do Brasil. Pero Vaz de Caminha escreveu tudo o que ele viu aqui, né? Ele passou as primeiras impressões e foi a forma que ele teve para se comunicar. Não tinha lá um telefone naquela época, né? Outro meio de comunicação que era bastante utilizado, também era uma forma escrita, eram os jornais. Tá? Então, jornais e cartas, até um tempo atrás, eram um meio de comunicação que as pessoas mais utilizavam antigamente. Com o passar do tempo, antes desse surgimento da internet, o jornal também ele foi se evoluindo, né? Então, vocês percebem aqui, o jornal, antigamente, né? Ele tinha mais
escritas do que imagens, e o jornal atual, ele tem muitas imagens, né, muitas cores para chamar a atenção dos leitores, porque hoje em dia também o jornal disputa um mercado junto com outros meios de comunicação. Então ele precisa ter o seu atrativo, tá? Nas décadas seguintes ao jornal, que foi lá em 1900, a época que o jornal era o auge das comunicações, surgiu-se o rádio. Os programas jornalísticos, as novelas, hoje em dia nós assistimos telenovelas, antigamente eram chamadas de radionovelas. As partidas de futebol eram tudo transmitidas por rádio, então nós ouvíamos as pessoas falarem e nós imaginávamos o que aconteceria. Então vocês veem aqui, bem antigamente, olha o rádio, aqui vocês percebem, famílias inteiras se reuniam no horário dos programas de rádio para que eles pudessem acompanhar o andamento de determinada história, né? E não eram todas as pessoas que possuíam rádio, porque rádio era um artigo de luxo na época, então só pessoas que tinham uma boa situação financeira conseguiam no início adquirir esse produto. Com o passar do tempo, também teve a inovação, né, com a chegada da televisão. As primeiras transmissões de TV aqui no Brasil foi por volta de 1950. Antigamente as televisões não eram com a imagem colorida, as imagens eram em branco e preto, e só os grandes centros urbanos tinham acesso a essa modernidade para a época. Por quê? Porque nem todos os locais possuíam rede elétrica, né? Possuíam acesso à energia elétrica. Aqui vocês verificam, olha, como foi uma parte da evolução da TV, né? Se vocês mostrarem para os pais de vocês, esses modelos de televisores não são tão antigos. Com os que vocês têm hoje na casa de vocês, daqui a alguns anos, eles vão ser lá televisores ultrapassados, tá? Então, a televisão também foi um grande marco. Ela foi substituindo aos poucos os rádios, tá? Mas, assim como o rádio, o televisor também era um produto de pessoas com boas condições financeiras, certo? Dos motivos, primeiramente, eram as questões de energia elétrica, né? O interior, pessoas com menos condições não possuíam energia elétrica em suas casas, então eles não tinham televisores, tá? Ah, e outro detalhe, nas casas não tinham 2, 3, 4 televisores em casa, um em cada cômodo. Não, geralmente era um, no máximo 2 com o passar do tempo, tá? Mesmo porque eram produtos, hoje são caros, mas antigamente eram muito mais caros e eles ocupavam um grande espaço também na casa das pessoas, tá? Existem televisões que são muito pesadas, perto das que tem hoje, TVs que são mais pesadas que vocês até. Outra invenção humana que essa permitiu as pessoas se comunicarem à distância sem a necessidade da carta, porque quando eu queria falar algo particular com alguém, a forma mais fácil de eu me comunicar era via carta, né? Porque os jornais, eu não ia falar com o jornal, pelo jornal com a minha mãe, né? Eu via nos jornais notícias que importavam a toda a sociedade. As cartas eram para comunicações mais pessoais. Por volta de 1876, surgiu o telefone. O telefone, ele foi aos poucos, né, com o passar do tempo, ele também foi evoluindo e foi se transformando. O telefone era algo também que não era fácil ter, não era qualquer pessoa que tinha o telefone em casa. Os telefones eram muito caros, era caro, você precisava comprar, adquirir uma linha telefônica. E isso precisava de muito dinheiro na época, né? Então, ele tinha muito custo. Vocês podem observar aqui, ó, como ele era quando ele surgiu, a evolução do telefone. Olha só a diferença do telefone. Todos eles aqui com fio. Depois passou a ter lá o telefone com secretária eletrônica. Os telefones ficaram menores. Os telefones passaram a ser aparelhos sem fio. Hoje em dia tem telefones com várias possibilidades. Mas também
Hoje em dia é muito mais difícil nós encontrarmos telefones com linhas fixas dentro das residências, como era a questão de 10 anos atrás, quando vocês nasceram. Por quê? Porque os telefones fixos foram substituídos pelos celulares. Falando no celular, tá aí. O desenvolvimento da telefonia móvel se deu a partir de 1990. Em 1980 surgiram os primeiros aparelhos celulares. Eles eram aparelhos grandes e eles também eram caros, tá? Os primeiros aparelhos celulares, eles eram muito caros e também precisava assim muito dinheiro para conseguir conquistá-lo. A partir de 1990, isso começou a ser mais fácil adquiri-lo, né? O seu valor de mercado começou a ser mais acessível por todos. Até o ano de 2010, mais ou menos, os telefones celulares eram utilizados basicamente para ligações. Eu recebia ligação, eu fazia ligação e depois, por volta de 2000, mais ou menos, os telefones passaram a enviar mensagens de texto, o SMS, que hoje em dia são raros, a gente geralmente recebe mensagem de texto para algum código, alguma coisa do gênero, para comunicação, né, comunicações pessoais. Hoje em dia, nos nossos smartphones, nós utilizamos os aplicativos que são próprios para esses, né? Aqueles aplicativos que são para troca de mensagem, tem vários, inúmeros aplicativos. Inclusive o que nós utilizamos. Nós utilizamos um aplicativo, né, um meio de comunicação, que é lá na nossa sala de aula Google, e vocês conseguem lá trocar mensagem rapidamente comigo ou com os colegas de vocês. E se vocês estiverem instalados lá no celular, vocês recebem rapidamente, né? Então aqui, ó, pode-se ver, 2010 surgiram os primeiros smartphones, tá? Esses smartphones, eles começaram então a introduzir a internet dentro do aparelho de celular. Então, as pessoas passaram a ter a internet na palma das suas mãos. A qualquer momento, eles buscam informação. Porém, a evolução dos meios de comunicação, assim como qualquer evolução, qualquer mudança, tem o seu ponto positivo, mas também tem alguns pontos negativos. Quais foram os pontos positivos? O que eles melhoraram na vida das pessoas? Eles aumentaram a conexão entre o meio urbano e o meio rural. A comunicação entre o urbano e o rural passou a ser muito mais rápida e muito mais produtiva, o que ocasionou, assim, uma ampliação do mercado de trabalho, né? Houve-se mais trocas de mercadorias. Conectou mais as pessoas de todas as partes do mundo. Se eu pegar agora o meu telefone, eu consigo mandar uma mensagem para alguém que está do outro lado do oceano. A pessoa vai receber essa mensagem no mesmo instante. Diferente do que era uma carta, né? Por uma correspondência, levava-se lá às vezes semanas, dias, dependendo da localidade. Trouxe mudanças na economia do país, na política e no modo de vida das pessoas. E também, como eu já falei para vocês, a rapidez na comunicação e o acesso de informações. Se eu quiser, por exemplo, saber quantos graus tem agora, fácil, eu pego meu telefone e descubro qual é a temperatura, qual é a previsão para a semana. Eu consigo, através do meu telefone, verificar todas as informações importantes da localidade que eu moro, saber a respeito, por exemplo, se eu quiser saber informações sobre as condições do retorno às aulas, eu pego meu celular lá e vejo também. Mas, como tudo, existem pontos negativos. Quais são os pontos negativos? Alguns problemas virtuais, né? Problemas cibernéticos. Quais são esses problemas? Os golpes, né? Pessoas que agem de má fé e acabam aplicando os golpes nos outros. Os crimes raciais, questões de racismo, o bullying, o cyberbullying, fake news. É muito triste essa história de fake news, porém ela é muito comum, principalmente agora com toda essa situação que nós estamos vivendo. Quantas informações já não circularam por aí que não são informações verdadeiras a respeito do coronavírus? Questões éticas, exibição da vida privada. Algumas vezes, algumas coisas acontecem, são publicadas
de pessoas, situações particulares que as pessoas não autorizaram que fossem publicadas, né? Existem aí os paparazzis que eles vivem em busca de informações sobre a vida das pessoas famosas. Vocês devem ter ouvido falar sobre a princesa Diane, né? A Lady Di. A princesa, como que aconteceu a morte dela? Ela estava fugindo de um paparazzi, porque ela não queria que ele fotografasse a sua vida nas suas particularidades e acabou sofrendo um acidente de carro. Então, isso são questões prejudiciais também, né? Essa exposição, né? A gente sabe de tudo da vida dos famosos. Nós sabemos quanto eles gastaram, se eles saíram, se eles não saíram, se eles estão almoçando na casa deles, o que eles comeram, qual a cor da roupa que eles estão vestindo. E nem sempre isso é legal, nem sempre as pessoas querem que determinada situação seja exposta aos outros. Outra questão também, que é um ponto muito negativo e está muito presente nos dias atuais, em relação principalmente às aulas online, a exclusão digital, a diferença do acesso à internet, a diferença da infraestrutura, a desigualdade social. Nós todos, né, alunos do Marquês, vocês, meus alunos, vocês têm acesso à internet com facilidade. Vocês têm um meio de comunicação pela internet, um computador, ou um tablet, ou um celular. De alguma forma, essa informação, esse vídeo que eu estou gravando para vocês, chega com facilidade até vocês. Mas nem todos passam por isso. Nós estamos vendo aí, direto passa no telejornal, as condições de alguns alunos de algumas localidades, que eles não têm essas condições, eles não possuem acesso à internet. Muitas vezes eles possuem um aparelho, mas eles não têm acesso à internet, eles não possuem um plano de dados ou um pacote de internet que possibilite que eles tenham acesso a todas essas informações. Vocês perceberam como a evolução dos meios de comunicação mudaram também a nossa vida? Vocês já conseguiram se imaginar sem isso aqui? Um celular? Ou sem a facilidade da televisão? Sem o rádio? Só vivendo de se comunicar por cartas? Como estariam sendo as nossas aulas hoje se não existisse a internet? Pensem em tudo isso, tá bom? Vocês vão ler agora as páginas da apostila. Não se esqueçam de grifar tudo o que vocês acham importante. Anotem as dúvidas de vocês e amanhã na nossa aula online a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Um beijo grande para vocês e até amanhã. Tchauzinho!